Saudações! Vai, Corinthians! Alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 275, conhecido também como 275 e também conhecido como o último podcast do ano da Irmandade Corintiana. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o grande Gibson, o espetacular Dudu e a maravilhosa Ana. E aí, preparados pro final do ano? O peru já tá assado? Como é que tá as coisas? Ho, ho, ho. Vamos que vamos, né? Virar esse ano maluco aí. Podemos dizer que foi um pouco melhor que o ano passado. Torcer pro ano que vem ser melhor, né? Um pouco melhor. É. Um pouco, mas eu falei um pouco. Pô, quer comparar com o ano passado? Teve vacina, né? Teve vacina. Foi um pouco melhor pro Corinthians, foi um pouco melhor pro mundo. Em todos os vieses foi melhor esse ano. Então. Mas é isso aí mesmo, meus amigos. Chegou ao final o ano corintiano, o ano que emendou no ano passado, né? Então, finalmente, o Corinthians vai ter aí um mês e pouquinho de férias, de folga, e a Irmandade também vai aproveitar para fazer uma folguinha, né? Porque desde que começou a pandemia, a gente ficou direto, né, Gibson? Opa, eu e você em especial, com o Ícaro, com o Fábio, depois se juntou a Ana com a gente aqui, né, nessa viagem, e o Dudu chegou aqui na melhor fase de 2021, digamos assim. O Dudu chegou vacinado. Chegou pra virar o... Ele foi contratado pelo Duílio, Dudu. Esse aqui é o Dudu. Chegou no momento certo pra comentar aqui o ano. E, enfim, essa temporada que emendou na outra, gigantesca. A gente vai falar bastante do que foi a 2021. E depois, claro, brincar um pouco com o que pode ser o nosso 2022, certo? E pra começar, eu queria deixar uma pergunta tranquila pra vocês. Pra vocês, como foi 2021? Foi ótimo? Foi bom? Razoável? Ou ruim? Vou começar com o Dudu. Na minha opinião, o ano do Corinthians foi bom. Pra você, Gibson. Eu diria que, dadas as circunstâncias de como virou o ano, foi excelente. Foi excelente? Caramba. Dadas as circunstâncias de como virou o ano, foi excelente. Tá aí uma resposta que eu não esperava vir do Gibson. Surpreendente. O Gibson, Com o Luan e Silvinho, hein? com o Luan, Silvinho e Jô no ataque e tudo mais. Foi, o que você falou? Foi incrível, espetacular? Foi excelente. Excelente. E pra você, Ana? Eu vou colocar um bom, mas a minha vontade era colocar surpreendente, porque se no começo do ano eu não esperava nada disso, e quando virou mesmo foi em março, né, que virou, janeiro, março, que virou a temporada, menos ainda a gente esperava isso, e eu achei que foi bom. Eu vou com a maioria aqui, não vou no bom apenas, muito porque a gente conseguiu as contratações, né? Até agosto ali, eu acho que a gente estava pra ruim mesmo, não ia ser nem razoável. O aproveitamento do Corinthians naquele momento era de 40 e poucos % e tal, às vezes chegando a 30, 38, sei lá o que colocaria o Corinthians da metade para baixo da tabela, né? O Corinthians termina o campeonato com 50% de aproveitamento, né, o Campeonato Brasileiro, e fica em quinto lugar. Se o aproveitamento fosse como foi depois dos reforços, com acima de 60%, o Corinthians estaria ali brigando pela segunda posição do campeonato. Não é pouco. O ano começou muito ruim, né? Com o Mancini patinando no Paulista e tal. O Silvinho não se encontrou ainda, né? Acho que os reforços encontraram o Silvinho, mas o Silvinho não encontrou os reforços. Mas enfim, para a gente resumir aqui um pouco essa nossa definição do que foi 2021, cada um de nós escolheu um personagem, né, pro ano de 2021. E como o Gibson começou com excelente aí, me surpreendendo, eu vou passar a primeira bola para ele, Gibson. Qual é o seu personagem e me diga o motivo, por favor. Pra mim, o personagem do ano foi o Duílio. Surpreendentemente, tem que dizer que eu não esperava isso. O nosso presidente. Nosso presidente. Presida. Né? Porque a gente, cara, vinha de 2, 3 anos de uma péssima administração do Andrés. As contas explodindo, negativas todo ano, a dívida explodindo. Contratações feitas naquele esquema de baseada, contrata 20 caras aí pra ver se 1 ou 2 dá certo, e o resto fica pagando salário e emprestando pra
pra jogar em outro time, pagando uma parte do salário pra jogar em outro time, enfim. A folha de pagamento lá em cima e a qualidade do elenco péssima, né? Com exceção, ele tinha uns 4, 5 jogadores de qualidade e o resto, qualquer nota, né? E desde que ele assumiu no começo do ano, o que ele prometeu, ele tá cumprindo, né? Tá falando uma administração muito mais séria e muito mais equilibrada. O clube vai virar no verde esse ano, virou positivo, vai virar positivo. No verde não, né? No azul, pelo amor de Deus. No azul, vai virar positivo, né? No verde? Quase virou em cima do verde no final, né? Então, mas vai virar ali com as finanças em dia, assim. Ele conseguiu reduzir a folha de pagamento, ele mandou embora e vendeu esse nível de, sei lá, 15, 16 jogadores que estão ali pendurados, né? E mesmo reduzindo a folha de pagamento, conseguiu trazer 4 contratações que foram muito importantes pro time mudar a chave, né? Chegou ali o Juliano, o Renato Augusto, o William e o Roger Guedes, né? E esses 4 jogadores mudaram a chave do time, né? Apesar do Silvinho, não vou falar dele, né? Então, a gente conseguiu terminar com uma vaga direta na Libertadores, né? Tudo bem, tem essa pataquada aí no final de empatar e de perder esses últimos jogos com um empate e uma derrota, que custou ali o 4º lugar, né? A gente poderia ter ficado em quarto e ganhado mais 1,6 milhão de premiação, o que nessa altura do campeonato faz diferença para as finanças do clube, né? Então ficou com esse saborzinho amargo no finalzinho do campeonato, mas a gente tava brigando para não cair e chegou ali no vaga direta na Libertadores. Assim, se você pegar constante mesmo do ano inteiro, o meu personagem foi ele por causa disso. Ele foi muito importante no ano inteiro do clube, né? Ele mudou a chave, apesar de ser da mesma turma do Andrés, etc, que era o cara que tava antes lá, que fez as pataquadas todas, né? E o que pra mim torna mais impressionante ainda essa atuação dele. Porque ele esperaria o quê? Que continuaria a mesma coisa. E não continuou, né? O que ele prometeu fazer, ele tá fazendo. E eu vou pro destaque glorioso da Ana também, que é muito bom, né, Ana? Qual é o seu personagem de 2021? Eu quis mudar um pouquinho, porque a gente fala muito do futebol masculino aqui, mas a gente tem que ressaltar o ano que o futebol feminino teve também, né? Foi um ano que, se a gente contar a Libertadores, a primeira Libertadores como 2020, né? Porque ela representa de 2020, todos os títulos que o feminino disputou deste ano foi ganho, né? Eles disputaram 100% de aproveitamento nos Exatamente. campeonatos disputados. Exato. Foi tricampeã brasileira, tricampeã da Libertadores, tricampeã paulista, fez a tríplice coroa. E eu acho que muito se deve ao treinador Arthur Elias, né? A gente sabe que o universo do futebol é um universo mais machista, né? E é difícil um homem apostar toda a sua carreira no futebol feminino, que foi o que ele fez. Ele, desde da faculdade lá, ele fez um projeto para desenvolver o futebol feminino. Desde o começo ele foi atuando, o primeiro time que ele foi atuar foi no Acre. Depois a Magic Paula chamou ele para atuar aqui no Centro Olímpico. E aí ele foi desenvolvendo, deixou em nível profissional e depois veio para o Corinthians com uma carreira maravilhosa, né? Se você pegar os títulos que ele tem no Corinthians, é absurdo, né? Ele foi desde campeão da Copa do Brasil, tri-Libertadores, tri-brasileiro, tri-paulista, e fora as finais que chegou e não ganhou, né? Porque normalmente mesmo quando a gente não ganha o título, a gente chega na final, né? Então eu acho que ele mereceu, ele foi eleito o melhor técnico pela Bola de Prata, né, esse ano. Eu acho que mesmo a gente sabe que a gente perdeu jogadoras importantes no meio do campeonato, nessa pausa que teve para a Olimpíada, e mesmo assim o time não decaiu, ele conseguiu montar. Eu só queria fazer, além do Arthur Elias, eu queria também mencionar a Cris Gambaré, que é a diretora de futebol feminino do Corinthians, que luta muito por essa modalidade. Não é fácil, a gente sabe que as premiações são bem menores, que o dinheiro é bem menor, mas as meninas têm todas as condições, diferente de outros clubes, inclusive na cidade de São Paulo. As meninas têm fisioterapia igual dos homens, têm recuperação pós-jogo igual dos homens, têm condições de treino igual dos homens, tá? Não é todo clube que faz isso, não é todo clube que assina a carteira das meninas, tá? Que fazem elas que terem carteira assinada, são a minoria. E que tudo isso foi conseguido na gestão dela. Então a gente também tem que aplaudir muito ela.
Muito, muito bonito e profissional o trabalho que o Corinthians vem fazendo no time feminino, né? E a torcida tá abraçando as meninas e é bom pro futebol feminino essa projeção que o Corinthians tem, né? Porque a torcida é grande, enfim, ela vem junto, enche o estádio como encheu na final do Paulista. E só o Valmir aqui deixando uma pergunta para Ana. O Arthur Elias disse que o ano que vem está certo com o time feminino do Corinthians, mas depois tem interesse em treinar times do futebol masculino. O que você acha, Ana? Eu já te chamo o seu destaque, Dudu. Eu acho que para ele jogar o futebol masculino é mais difícil, assim, porque ele faz umas invenções no meio do caminho aí que ele vai ser chamado de professor Pardal. Certeza. Ele tem muito grupo do Corinthians na mão, as meninas sabem exatamente o que tem que fazer. Ele pode tentar, mas ele vai chegar, pra ele demorar, pra ele chegar no mesmo nível, vai demorar. E a pressão no futebol masculino é muito maior. Eu vejo ele um pouco mais como um Fernando Diniz, assim, no futebol masculino. Eu preferia que ele continuasse no feminino. E só deixar a provocação pro Gibson aqui. Você queria que o Arthur fosse pro masculino, Gibson? Fora Silvinho? Qualquer coisa menos Silvinho, cara. Tá sentando o Mancini de volta. Mas vamos lá, Dudu. Seu personagem de 2021, por favor. O meu personagem de 2021 foi eleito pela Irmandade Corintiana 15 vezes, inclusive no último jogo, craque do jogo. Foi o goleiro Cássio, que, pasmem, né? Os números que eu vou dar são maiores que os de 2012, mas o de 2012 ele não começou a temporada, era o Júlio César. Com o jogo contra o Juventude, ele fez, pegando o ano de 2021, ele fez 68 jogos com a camisa do Corinthians. Foi o recorde que... da temporada pegando passada. O final da temporada passada. Vou falar do ano de 21 dele, porque aí faz com que ele chegue a esse número, né? Se você for ver 68 jogos, o Corinthians fez 73 jogos na temporada, né? No ano 21, perdão, e o Cássio participou de 68. Ele ficou fora de 5 jogos. 2 por causa da contusão que ele teve no Brasileiro, 2 no Paulista por causa do Covid, e 1 contra a Chapecoense, que ele tomou o 3º amarelo. Então ele participou, agora falando da temporada do Campeonato Brasileiro de 21, ele participou com isso dos 38 jogos, 37. E ele acabou somando 36 gols. Não foi um ano muito bom para ele, né? Ele acabou tomando praticamente 1 gol por jogo, se a gente for verificar essa média. Mesmo o Corinthians não tendo tomado gols em 12 jogos no Campeonato Brasileiro. Eu acho que essa temporada dele, como ele perdeu o reserva, ele não tinha uma sombra, ele ficou um pouco mais acomodado. Eu acho que isso faz falta para ele. Se ele tá mais ligado no jogo, se ele tá mais inteiro, mais concentrado, ele vai ser um goleiro, ele volta a ser um goleiro no ano que vem, mesmo com 34 para 35 anos, excepcional. Porque as defesas que ele faz, os números dele no campeonato são muito bons, independente da colocação do Corinthians, né? Ele foi o segundo maior goleiro do campeonato em defesas. Ele fez 123 defesas, sendo dessas 123, 60 dentro da área. Ou seja, então quando ele é exigido, ele trabalha. É que essa temporada ele ficou, acho que, mais marcado pelas falhas do que pelas defesas. Mas o Cássio tem tudo para ano que vem. Um time que o Corinthians montou, com a chegada desses 4 reforços, se ele tiver um pouco mais animado, se ele tiver um pouco mais ligado nos jogos, ele vai ser um grande personagem ano que vem, porque o Corinthians entra para brigar em todas as frentes. Eu acho que essa sua percepção das falhas tem muito a ver com o desempenho do time, né? Eu acho que o Corinthians ganhando títulos e tal, todo mundo vai lembrar, naquele jogo que a gente ganhou 3 pontos, ele fez aquela defesaça. E vai esquecer, talvez, aquele que a gente perdeu ou que a gente empatou, sei lá, porque ele falhou. Como foi em outros campeonatos, quer dizer. Eu acho que faz muito da percepção do torcedor, né? E ele, claro, é o jogador que mais vestiu a camisa, tá há mais tempo no elenco e tal. Ele é um para-raio de críticas do torcedor, né? Mas, dito isso, gostaria de ver o Donelli, especialmente no início do ano no Paulista, tendo mais chances. De repente, 2, 3 jogos ali seguidos e tal. Enfim, o Cássio joga um clássico, sai, é poupado talvez para os jogos da Libertadores, vão ser importantes. Talvez fosse interessante ter esse revezamento mais intenso com um jogador mais jovem do que o Walter, né? Eu acho que o Walter era uma ameaça mesmo. Acho que o Donelli ainda não é esse jogador para ameaçar a posição do Cassião, né? E você, Guilherme, qual que é o seu destaque? Vamos lá, o meu destaque, o meu personagem de 2021
é o Renato Augusto, nosso maestro. Enfim, ele pelas notas da Irmandade, a gente sempre faz nesse último podcast do ano, né, esse ranking dos jogadores que receberam as melhores notas do ano, né? O melhor jogador do Corinthians do ano, teoricamente, foi o William. A média dele é de 6,44, mas ele jogou só 9 partidas. E a gente da Irmandade tem como um quesito o jogador ter disputado pelo menos 10 jogos pra gente poder falar que ele foi o melhor do ano, né? E aí entra o Renato Augusto, que fez 21 jogos, 16 como titular, foi eleito craque do jogo 4 vezes, e a média dele no ano pela Irmandade Corintiana foi de 6,10, né? Logo abaixo do William. Em terceiro lugar tá por acaso o Matheus Donelli, né, com 5,8, mas ele também só fez 5 jogos, então não conta, né? E depois veio o Juliano, o Roger Guedes, enfim. E aí embaixo tem o João Vitor, nosso zagueiro, também com uma nota muito boa, tá acima do Gil e tal. Nosso zagueiro fez um ano espetacular também. E aí veio o Cássio, e pra minha surpresa, o último jogador com média acima de 5 é o Duqueiroz, que jogou 16 partidas, né? Que também veio... Claro, ele também aproveitou da chegada dos reforços e tal. Ele só jogou com os reforços, né? Então ele também se aproveitou desse final de ano melhor do Corinthians. Mas para mim o destaque vai para o nosso maestro, Renato Augusto. Acho que foi a grande contratação. Acho que o William talvez fosse a grande contratação do ano, mas se contundiu, não pôde jogar tanto. E ele arrumou o nosso meio campo, né? Não foi bem quando o Silvinho colocou ele de falso 9 ali, inventou, até exagerou, colocou ele mais vezes do que necessário. Colocou ele no meio, acertou o meio campo. Só marca golaço, né, Dudu? Só golaços do Renato Augusto. É mais goleador agora nessa volta dele da China. São 4 gols e uma assistência, né, nesses poucos jogos. São 16 jogos como titular, né? Então participando bastante dos gols. Nosso maestro, Renato Augusto. E também a nossa esperança, né? Ele começou mais devagar, porque estava vindo da China. Nem estava vindo da China, estava vindo parado. Eles estavam quase um ano parados ali. E aí demorou para... Entrando algumas vezes de reserva e tal. Demorou, quando entrou com o titular, fez algumas partidas abaixo e tal. Mas no final do ano dele foi muito bom. E dá esperança pro ano corintiano, né? Eu acho que a gente já cansou de falar isso aqui, né? Eu acho que os reforços salvaram o Silvinho, o desempenho do Silvinho. E eu acho que o principal deles foi o Renato Augusto. Mas tá aí os nossos destaques, as nossas personalidades de 2021. Enfim, mas o Dudu falou que o Cássio foi, né, eleito mais vezes o craque da partida pela Irmandade, com 15 vezes na temporada de 2021, né? Não foi no ano, mas na temporada 2021. E vocês imaginam quem foi o segundo colocado, Gibson? Você imagina? Deixa eu pensar um pouco, peraí. Quer chutar, Ana? O Gibson tá... Mosquito. A Ana, como sempre, né? Espetacular, a Ana tem razão. 10 vezes o Mosquito foi eleito craque do jogo pela Irmandade Corintiana nesse ano. E em terceiro lugar, o João Vitor, nosso zagueiro, garoto, mas ele foi eleito só 5 vezes, né? A diferença, o primeiro Cássio com 15, o segundo Mosquito com 10, o João Vitor com 5, né? E aí em quarto lugar já chega o Renato Augusto com 4, o Roger Guedes com 4, o Juliano com 3, enfim, os reforços aí aparecendo. Eles jogaram bem menos, né, da temporada, mas já aparecendo ali como craque do jogo, né? E acho que a gente não pode também falar de 2021 sem falar do Jô, né, Gibson? O Jô foi o nosso grande atacante no ano de 2021. Há controvérsias. Participou diretamente de 17 gols na temporada, ele marcando 10 e dando 7 assistências. O segundo lugar, pra vocês terem uma ideia, aí eu quero ver se a Ana acerta. Acerta o segundo lugar em participação de gols na temporada corintiana. Eu vou chutar o Roger Guedes. Quer chutar, Gibson? Valendo, finalização e assistência? Não, gols e assistência. Participação e gols. Gols e assistência. Vamos ver, deixa eu pensar. Não, o Jô, inclusive, é o artilheiro. 10 gols. E eu acho que ele também é o líder em assistências. Ele é o líder nas duas... nos 2 itens, né, nos 2 critérios. Vai, Dudu, chuta um aí, que o Gibson sempre enrola, vai. Eu vou no Mosquitão, velho. Eu ia chutar ele também, galera, mas então... Vou mudar, vou falar o Fábio Santos, velho. Todos erraram. O segundo lugar tá com o Matheus Vital, vocês acreditam? Nossa! 10 participações em gols, 5 gols e 5 assistências do Matheus Vital.
Mas o Roger Guedes quase chegou, hein? Porque o Roger Guedes tem 7 gols. E uma assistência. Quase chegou já. Se ele tivesse jogado mais 3, 4 jogos, ele tinha passado. Mas enfim, só pra vocês terem ideia da lama que foi um pouco o nosso ataque. A gente brinca aqui com o Jô. Claramente, quando eles precisa de um atacante, precisa de melhorar o nosso terço final de campo, né? A chegada do Roger Guedes ajuda demais isso. Não imagino o Jô sendo artilheiro e líder em assistências no ano que vem desse clube, do Corinthians, mas a gente precisa de um centroavante, né, Gibson? Precisa da chegada de um outro atacante ali. Ou joga sem centroavante, né? Enfim, aí tá todo mundo falando aí no Cavani, né, Dudu? Parece o Willian, inclusive, declarou que fez uma consulta e tal. Você acha que ele chega e resolve o nosso problema? Ele também que já tá com certa idade, né? Acho que ele deve ser mais velho que o João, inclusive. Eu vou dizer, eu não sei quanto que é a idade dele, mas deve ter uns 33, acho, né, Cavani? 34. Porque foi que nem eu falei, ele agora é uma época muito complicada, né? É muita especulação, muito blá blá blá. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes é porque a torcida quer, né? Mas óbvio, se vier o Cavani, ele chega para resolver. Sendo servido por Juliano, Renato Augusto, William, Paulinho, ele vai ter um monte de gol. Mas vamos ver, né? Agora a gente tem que esperar um pouquinho. Mas se o Cavani vier, vai ser... Eu acho que vai ser uma baita contratação. E vai fazer com que a torcida bote ainda mais a Neoquímica Arena. Porque, olha, é uma contratação impactante, o Cavani. Ah, sem dúvida. Vem junto não só o desempenho em campo, mas o marketing, enfim, toda a história. A Ana contrataria o Talisca ou o Cavani? Eu contrataria o Talisca, porque eu acho que já tem bastante gente de mais idade lá. Mas se vier o Cavani, filho, tamo tranquilo. Agora, imagina que vai vender de camisa, né, se vier o Cavani. Mas, Gibson, o Cavani é uma boa? Você vai ficar mais tranquilo? E eu já vi o Cavani jogando na arena. Isso é mais legal. Quando ele jogou lá com o Uruguai e Inglaterra, eu tava lá na arena, lá. Né? Então ele já conhece o campo, ele já sabe os atalhos ali. Naquele jogo ele não meteu nenhum gol, quem meteu foi o Suárez, meteu 2 gols lá pro Uruguai. Mas jogou pra caramba. E, pô, cara, tudo bem que não, a gente tá falando de 2014, a Copa, mas, cara, o Cavani é o Cavani, né, bicho? É aquela coisa, você pega o nível do futebol atual aqui no Brasil, um cara desse, se vem pra cá, mesmo se tiver sem uma perna, o cara vira ídolo. O cara é muito acima da média do que a gente tá acostumado. E um cara desse é muito diferenciado, então eu toparia facinho, cara. E os adversários vão respeitar também, né? Que agora é o Cavani, não o Jô. Então, imagina se olhar do outro lado do campo, pô, vai, o Paulinho, né, Juliano, o William, o Renato Augusto, Roger Guedes, o Cavani fala, porra, bicho, quem é que vai marcar essa galera toda aí, né? Não, já fica bem melhor. Lembrando só que o Cavani ainda tem mais meio ano de contrato lá na Inglaterra, né? Pra chegar agora em janeiro e tal, ele teria que rescindir o contrato e tal. E o Talisca parece que é a mesma coisa, né? Ele também precisa rescindir o contrato com o time chinês dele lá. Os dois precisam passar primeiro por esse processo para depois serem contratados. Mas o Gibson falou, o Dudu falou também, o Paulinho, né? O Paulinho parece que já tá... Enfim, eu vou ficar muito, muito triste se o Paulinho não chegar no Corinthians em janeiro, não for apresentado. Eu tô animadão com o Paulinho. Mas aí, Ana, o Paulinho joga com a 8 ou o Renato Augusto joga com a 8? O Renato Augusto falou que abre mão da 8. Tem uma solução fácil também. A 7 tem que ficar vaga, né? A 7 fica vaga, um joga com a outra, outro joga com a 7. A 7, a 5 tem que ficar vaga, pode escolher. Tem que fazer uma limpa de novo. Todo ano tem que fazer limpa. Bom, enfim, depois desse 2021, o primeiro jogo do ano de 2022 do Corinthians sendo pelo Campeonato Paulista, né? Tá marcado pro dia 26 de janeiro contra a Ferroviária na Neoquímica Arena, uma quarta-feira. Enfim, ainda pode mudar o calendário, pode mudar... Enfim, o horário não tá definido, pode ser alterado. E depois o Corinthians joga no dia 30 contra o Santo André, fora de casa, no domingo. A Irmandade corintiana deve voltar no domingo. Deve voltar, claro, no pós-jogo nesse primeiro jogo contra a Ferroviária, mas o podcast da Irmandade volta no domingo, logo depois dessa partida contra o Santo André. O grupo do Corinthians no Paulista tem o Corinthians, a Inter de Limeira, o Guarani e o tal do Água Santa, que eu fiquei feliz que tá no nosso grupo, porque o ano passado a gente perdeu pro Água Santa, né? Então tá no nosso grupo, a gente não enfrenta esses times nessa primeira fase, a gente enfrenta os times
dos outros grupos. O Paulista continua com a mesma fórmula esquisita, né? No Paulista, enfim, não vou entrar no Paulista, a gente pode discutir mais do Paulista no começo do ano que vem, mas eu quero perguntar para vocês, e o que vocês esperam de 2022? Vamos lá, Dudu, o que você espera do ano de 2022 do Corinthians? Olha, pelas contratações que o Corinthians fez esse ano, foi visando realmente já 2022, conseguimos o objetivo que era a Libertadores, vaga direta. Então eu espero um 2022 forte do Corinthians. E o Corinthians vai entrar forte ano que vem no Brasileiro, pelo menos também para brigar aí assegurado no G4. O Corinthians tem que brigar forte pelo G4, mas tem condições de buscar um título, né? Um título de peso, porque é o que vai ajudar o Corinthians a continuar forte na questão de finanças, até porque ano que vem a gente volta a pagar o estádio, né? Com tudo isso aí, esse ano a gente ganhou uma folga. Então o Corinthians tem que brigar tudo. Se o Corinthians fez 73 jogos esse ano, 2021, tudo bem que foi corrido, o Corinthians tem que brigar para fazer o máximo de número de jogos também no ano que vem. E você, Ana, o que você espera de 2022? Além de uma limpa, que você já falou. Eu espero, a primeira coisa é uma limpa, né? Que reempreste esses jogadores aí que vão voltar aí, que não tem nada, que continue com austeridade, continue com o pé no chão, mas se vai manter esses jogadores, se Deus quiser vai manter, se vai trazer mais, eu espero um título grande. Pode ser Copa do Brasil? Pode ser Libertadores? Pode ser Campeonato Brasileiro? Pode. E se for uma das Copas, eu espero que pelo menos lute pelo Campeonato Brasileiro, fique lá no topo. Porque a gente precisa alcançar esses 3 times que estão lá em cima. A gente não pode ficar muito abaixo todos os anos. Então eu espero isso, espero competitividade também no Campeonato Brasileiro. O que a Ana falou, tem que ter uma limpa, o resto da limpa que ficou faltando no elenco. Ainda tem muito cara pendurado ali, que eles pagam uma parte do salário, enfim. Tá na hora de se livrar disso. E mesmo de gente que tá no elenco, que não tá emprestado, cara, tem uns caras tipo, Luan, tem que sair, né? Se livra do cara, velho, ejeta. Tipo, sabe? Tipo, quando o cara tá num caça, que ele aperta o botão e... Sabe? Ejeta o cara, velho. Assume o prejuízo. Assume que gastou uma grana que não vai recuperar. Ninguém tá querendo, nem com moeda de troca, já oferecer ninguém quer, né? Então, cara, tipo, assume o prejuízo e fala, bicho, a gente vai romper o contrato. Rompe o contrato literalmente, paga a multa e foda-se, né? É melhor fazer do que ficar pagando salário, ficar com o cara ali no elenco e correndo o risco do Silvinho querer colocar o cara no jogo, né? E, bicho, parte pra outra, e aí já libera um pouco mais a folha de pagamento do clube, né? Pra poder realmente... Eles estão falando de ter 2 ou 3 contratações aí. Se tiver 2 ou 3 contratações certas, esse elenco encaixa, né? Esse elenco encaixa e aí, como eu disse, dá pra disputar título no ano que vem, né? Eu acho que o Corinthians não vai ter um elenco pra essa vaga de até Libertadores, a gente vai jogar muitas competições no ano que vem, né? A gente não vai ter elenco pra jogar todas as competições, a gente sabe disso, né? Não tem um elenco grande o suficiente pra bancar Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Vai ter que fazer escolhas. Tem que falar, olha, eu vou priorizar esse campeonato, né? Priorizando um campeonato, o campeonato que priorizar vai ter chance de ter um bom desempenho e ir até o final nele. Eu tô com vocês. Eu espero um 2022 que a gente esteja aqui na Irmandade comemorando pelo menos um título, né, Ana? Pelo menos um título no ano. Exato. E um título importante. Eu acho que o Paulista não entra nessa lista. E apesar de eu gostar do campeonato, enfim, achar legal se o Corinthians ganhar e tudo mais, mas eu acho que tem outros campeonatos mais suculentos no ano e o Corinthians vai ter time. Já tem o time, eu acho, para disputar lá em cima na tabela, com esse time entrosando mais e tudo mais, escutando menos o Silvinho, e chegando novos reforços, a gente vai ter um time melhor ainda. Claro, o Paulinho aí, a gente fala o Cavani, sei lá se vai chegar ele, mas deve chegar um atacante, já estão falando muito nisso. A gente não pode esquecer da nossa lateral esquerda, a gente precisa de um outro lateral esquerdo ali para disputar. Tá atrás também, né? Tá atrás do... Como é que ele chama? O lateral do Santos? Felipe Jonathan. Isso. Acho que a gente tem que falar um pouco do Roger Guedes também, né? Que chegou, fez 7 gols em 19 jogos. É a melhor média pra mim, é o melhor atacante. Tudo bem, não é em números, mas pra mim é o melhor atacante que nós temos. E que chegou já fazendo gol, fez 2 gols no time de verde lá, tipo... Amém, 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 né, Ana? Exato.
Chegou e, enfim, conquistou a torcida, tem vaga já no time e tal. Precisa de um companheiro dele, do lado dele, né, Gibson? Acho que as coisas podem melhorar quando tiver alguém jogando do lado dele. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta última live da Irmandade Vano, esse último podcast de 2021, na esperança de um 2022 mais melhor aqui pro Coringão, né? E pra gente não perder a tradição, né, Gibson? Vai lá, lembra das nossas redes sociais, por favor. Vamos lá, estamos aqui no YouTube, no Facebook, temos também no Instagram, Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, pelo amor de Deus. Escrevam certo, só no Twitter que é Irmandade Timão. É isso aí, deu uma patinada aí, mas tá valendo, né? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Espero que todos estejam de volta com a gente aqui no ano que vem, com muito mais alegrias, muito mais corintianismos, muito mais jogadores de qualidade, enfim, que a gente comece a falar mais de vitórias, muito mais sorrisos no podcast do ano que vem, né? Muito obrigado, feliz ano novo, Feliz Natal, Feliz Natal. e vai Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians. Boas festas, vai Corinthians!